Olá, essa é uma atividade da disciplina de Caldeiras e Formas, nome, que tem como tema normas sobre requisitos de desempenho e construção de caldeiras. Meu nome é Manuel Noé e eu vou apresentar sobre as NBRs 16035, parte 1 e 2, e também sobre a ABNT NBR ISO 16528. Primeiramente, vamos falar da ABNT NBR 16035, parte 1, que tem como nome Caldeiras e Vasos de Pressão, requisitos mínimos para a construção, parte 1 geral. Elas estão baseadas em outras normas, elas estão baseadas em outras normas e código de construção que estão em conformidade com a ABNT NBR ISO 16528, parte 1, ou seja, essa norma aborda de forma geral os equipamentos pressurizados. Mas qual é o objetivo dessa norma? O objetivo da ABNT NBR 16035 e suas partes é estabelecer prescrições mínimas para a construção de equipamentos pressurizados, conforme os códigos e normas da ABNT NBR ISO 16528, parte 1. Para atingir esse objetivo, essa parte da ABNT NBR 16035 define os requisitos mínimos, que as demais partes devem complementar. Esses requisitos são estabelecidos para assegurar que os equipamentos pressurizados sejam construídos do modo mais uniforme possível, qualquer que seja a norma ou código de construção adotado. Ou seja, a parte 1 apresenta as diretrizes gerais, enquanto as partes subsequentes fornecem detalhes mais específicos. Como está estruturado essa NBR? A ABNT NBR 16035 está dividida em tópicos e eu vou destacar os principais. O primeiro é o escopo. Esse ponto trata da finalidade da norma, ou seja, o que é necessário para a construção de equipamentos pressurizados de forma geral. Ele também define os limites dessa norma. Ainda nessa parte, com relação à geometria de base pressurizada para caldeiras e vasos de pressão, o escopo dessa norma cobre os seguintes limites, mas falando especificamente de caldeira são: conexão de alimentação de água até a saída de vapor, incluindo todas as ramificações que podem ser expostas a risco de superaquecimento e não podem ser isolados do sistema principal. Os acessórios de segurança associados, conexões para serviços como dreno, respiros, sistema de superaquecimento, entre outros. Outro ponto é o segundo ponto, que são as referências normativas. Nesse ponto, aqui são apresentadas as referências usadas para a aplicação desse documento, como por exemplo, que usa como base a NBR 16528, que vemos posteriormente, como também outras NBR, como a NBR 6123. No tópico 3, temos os termos e definições. Nesse ponto, a NBR ela apresenta as definições importantes para o entendimento da norma, como, por exemplo, o conceito de caldeira, código de inspeção, entre outros códigos, entre outros termos e definições. O tópico 4, que são as unidades de medida, este ponto apresenta uma tabela com as grandezas físicas e as suas respectivas unidades de medida, que serão abordadas durante a NBR. No ponto 5, os princípios gerais, esse ponto é dividido em três partes. No caso, a parte 1 é o objetivo geral da norma, já mencionado anteriormente. A parte 2, a construção de equipamentos pressurizados com detalhes sobre os estágios do processo, desde o projeto até a entrega do equipamento. A parte 3, direciona o leitor para as partes específicas da norma, como a parte 2, que é a cadeira, e parte 3, que é a vaso de pressão. No ponto 6, ele já apresenta os modos de falhas. Nesse ponto, trata dos modos de falhas que podem ocorrer nos equipamentos pressurizados. A norma explica as falhas de curta duração, longa duração e cíclica, e apresenta exemplos de cada uma. E dentro do ponto 6 existem subtópicos, como por exemplo o 6.1, que são as generalidades, que no caso o projeto deve considerar os outros pontos, como o ponto 6.2 e o 6.3. No ponto 6.2, eles aborda o modo de falhas comum, como de curta duração, longa duração e cíclica. Dentro
desse ponto, as falhas de curta duração, no caso são fratura frágil, fratura dúctil, deformações excessivas que levam a vazamento, instabilidade elástica ou elastoplástica. Como também as de longa duração, que no caso é ruptura por fluência, erosão, corrosão. Como também as cíclicas, que no caso são as deformações plásticas progressivas, deformação plástica alternativa, entre outros. Já no ponto 6.3, que é os modos de falha a serem considerados, são aqueles que, além daqueles 6.2, eles são estabelecidos de forma criteriosa. No caso, fratura frágil, fratura dúctil, deformações excessivas e algumas que foram faladas anteriormente, como por exemplo a flambagem. Nos requisitos técnicos para a construção, ela também é dividida em subtópicos. No ponto 7, fala sobre requisitos técnicos para a construção, que para a construção de equipamentos pressurizados é necessário combinar técnicas de projeto, seleção de materiais, características de fabricação e níveis de inspeção. A norma especifica os requisitos mínimos em cada etapa da construção, desde a seleção de materiais até a inspeção final, incluindo ensaios não destrutivos. Aí na parte 7.1, que no caso são generalidades, vai levar em caso a integridade das partes pressurizadas de uma caldeira e vaso de pressão, que são baseadas, né, na combinação de técnicas de projeto, nesses materiais, que é o que vai ser descrito posteriormente. Aí no ponto 7.2 são os materiais que devem ser usados, quais ensaios devem ser usados nesses materiais. No 7.3, o projeto, que no caso o projeto do equipamento pressurizado deve compreender alguns itens, como por exemplo a definição do código, desenho, cálculos, requisitos para a compra de materiais, métodos de projeto, entre diversos fatores que ele aborda lá na NBR. No caso da fabricação, ele vai falar os métodos e técnicas, né, que devem ser apropriados para a fabricação e que devem ser usados, né? Até a identificação de materiais, preparação do componente, até a parte da soldagem dos vasos, né? Dos vasos da caldeira. Como também no ponto 7.5, a inspeção, ensaios não instrutivos e exames, que no caso, quais são os métodos que devem ser utilizados, quais exames devem ser feitos, quais ensaios devem ser utilizados, né, para que possa estar tudo conforme a norma da inspeção. No ponto 7.6, no caso, a inspeção final e ensaios que devem ser feitos nas caldeiras vasos de pressão, que devem ter essa avaliação final, né, para ter toda a documentação correta. E no ponto 7.7, que no caso é a marcação e identificação, que devem ser marcados fisicamente na caldeira, né? A identificação na caldeira ou no vaso de pressão, né? De acordo com a construção aplicável. Então, são feitas de modo físico, né? Essa marcação e identificação. Já o ponto 8 é a parte de avaliação da conformidade. Esse ponto aborda como o fabricante pode demonstrar que a construção dos equipamentos está em conformidade com a norma. Ele descreve os tópicos a serem tratados no sistema de controle de qualidade, que vai desde o projeto até a entrega final do equipamento. E ele também é dividido em duas partes. 8.1, que é as generalidades, que no qual vai falar de modo geral, né? Escrever os procedimentos utilizados na construção do equipamento pressurizado. E no 8.2, que é o sistema de controle da qualidade na construção de caldeiras e vasos de pressão, que vai abordar quais são as autoridades e responsabilidade né, da conformidade em relação aos vasos de pressão, às caldeiras que estão sendo projetadas, como também a organização, né? O organograma mostrando os relacionamentos entre os setores, né, de engenharia que foram feitos, como correção de conformidade, a parte de soldagem, ensaios não instrutivos, o tratamento que acabou sofrendo, né? Tudo deve ser exposto, né, e documentado. Já na parte
Agora vamos falar da ABNT NBR 16035, parte 2, né? Essa parte específica da NBR 16035 tem como nome, né? Caldeiras e vasos de pressão, requisitos mínimos para a construção, parte 2, conforme ASME Code Section 1. E no que nessa parte ela especifica, né, o que é essa parte, né? Ela especifica os requisitos técnicos para garantir a conformidade da construção de caldeiras com a ABNT NBR ISO 16528 parte 1. Enquanto a parte 1, né, dessa NBR é mais generalizada, a parte 2 é voltada especificamente para caldeiras. Então, como está estruturada também essa parte 2? Semelhantemente à parte 1, ela tem como primeiro tópico o escopo, né? O escopo da parte 2 complementa basicamente a parte 1 e trata da construção de caldeiras de acordo com a ASME, né? Que é a American Society of Mechanical Engineers, com base no código da Section 1. No caso, as referências normativas, né, apresenta as referências que são usadas para a aplicação desta norma, assim, igual a outra, né, que utiliza de várias NBRs como base e também a da ASME, né, principalmente. Na parte de texto, termos e definições, define como termos importantes para a compreensão da norma, como o conceito de caldeira, vaso de pressão, entre outros. As unidades de medida, né, que também apresenta, que é o ponto 4, apresenta as unidades de medida utilizadas durante a construção de caldeira, com base no sistema internacional. E o ponto 5 é a conformidade com a ASME, né, Code Section 1. Esse ponto descreve como o fabricante deve proceder para garantir que a construção da caldeira está em conformidade, né, com a ASME. E também, né, com a NBR 16528. Aí, semelhante à parte 1, só que com bastante mais coisas, né, vai apresentar aqui no ponto 6 os modos de falha, que no caso é subdividido, né, em vários pontos do 1 ao 7. No 6.1 é a generalidade, né, que vai generalizar quais falhas devem ser verificadas no projeto e quais podem acontecer, né? Aí no caso 6.2, modos de falhas considerados, que no caso podem ser fratura frágil, ruptura dúctil, né? Na 6.3 ele especifica, né? 6.3 a da ruptura dúctil, frágil, deformação excessiva, todas essas estão dentro da 6.2, né? Também fala sobre a questão e aborda, né, cada vez mais, no caso da fratura, a deformação excessiva, a instabilidade elástica, flambagem, ruptura por fluência, todas essas estão dentro do modo de falha. No caso, os requisitos técnicos para a construção da cadeira também é subdividido em tópicos, como o 7.1, que é generalidades, apresenta os requisitos técnicos detalhados para a conformidade conforme a NBR ISO 16528. Fala também dos materiais que devem ser utilizados, agora de forma específica, depende do projeto que for ter, né, no caso, no qual foi proposto o projeto. No caso do 7.3, que é o projeto, em complemento com a parte 1, né, mas ainda mais incluída no escopo das regras da ASME, que devem ser levadas em conta. Na parte 7.4 da fabricação, é dado aqui que os métodos que devem ser utilizados, né, a identificação dos materiais utilizados, como deve ser feita a preparação dos componentes para a fabricação. Já na parte 7.5, que é a inspeção, ensaio não instrutivo e exame, são todos aqueles métodos, né, para que você tenha uma boa conformidade, né, para que não ocorra problemas ao ser utilizado, né, a caldeira. E por fim, a 7.6, que é a inspeção final e os últimos ensaios, né, e os últimos testes, que no caso
verificar, por exemplo, se o fabricante está trabalhando em sistema de qualidade que atende a ASME, verificar cálculos, procedimentos de soldagem. Vai ter toda essa inspeção final, ensaios, para que tudo ocorra da melhor forma, né? No tópico 8, que no caso é a avaliação da conformidade, vai ter da mesma forma, dividido no 8.1, que é generalidades, que vai falar de modo geral, que ele vai descrever, né, que está de acordo com que essa parte 2 está de acordo com a NBR 16035 e também garantir, né, uma vez garantido que os requisitos do código ASME estão adequadamente identificados, o sistema pode incluir disposições para satisfazer qualquer requisito do fabricante. E itens a serem incluídos no sistema da qualidade, que no caso é as autoridades e responsabilidade. A autoridade e responsabilidade dos responsáveis, né, pelo sistema de controle, a organização, tem um organograma dentro do sistema de qualidade para que tudo conforme, o controle de desenho, memória de cálculo, o controle de materiais, tudo está incluso nesse ponto 8.2. Ainda dentro da NBR 16735 temos dois anexos, que é o anexo A, que é as tabelas de conformidade do ASME Section 1 com a BNT NBR 16528, e também o anexo B, que são requisitos técnicos detalhados com uma tabela de verificação que auxilia o fabricante a garantir que os requisitos estão sendo cumpridos. Agora passaremos para a parte, né, da ABNT ISO 16528. A ABNT NBR ISO 16528 está dividida em duas partes principais, cada uma com uma função específica em complementar. A parte 1 trata dos requisitos de desempenho para caldeiras e vasos de pressão, enquanto a parte 2 foca nos critérios para avaliação da conformidade das normas nacionais ou regionais em relação à parte 1. Aí, como está estruturada essa parte 1, né, da NBR ISO 16528. Semelhantemente às outras NBR, né, já que as outras têm por base essa daqui, ela também tem no ponto 1, né, no primeiro tópico, o escopo, né, que define os requisitos necessários para a construção segura de caldeiras e vasos de pressão. Também aborda as limitações da norma, ou seja, o que está ou não está incluído dentro de seu campo de aplicação. Nos termos e definições, apresenta definições essenciais, como são cadeiras, vasos de pressão, certificação, entre outros, com o objetivo de garantir uma compreensão clara e padronizada dos conceitos que vão ser abordados ao decorrer da norma. Na unidade de medida, que é o ponto 3, especifica que todas as unidades utilizadas devem seguir o Sistema Internacional de Unidades, garantindo uniformidade e compatibilidade internacional. E esclarece que não existe, no ponto 4, né, classificação, esclarece que não existe um sistema de classificação universal para caldeiras e vasos de pressão devido à ampla gama de aplicações desse equipamento. Em vez disso, a norma propõe que a classificação seja baseada em requisitos técnicos mínimos e modos de falha potenciais. No ponto 5, deveres e responsabilidade, ele aborda, né, ele é um ponto subdividido em 4 seções. Mas no caso, nessa parte aí, é essencial que os deveres e responsabilidades e as interfaces entre as partes contratantes, fabricantes e organismos de inspeção estejam claramente estabelecidos, né? Na parte de generalidades, o 5.1, define a necessidade de estabelecer responsabilidades claras entre usuários, fabricantes, contratantes e organismos de avaliação da conformidade. No caso dos requisitos técnicos do usuário ou contratante, ele determina que o usuário ou contratante deve especificar elementos como método de construção, classificação e requisitos operacionais. No 5.3, que é a documentação do fabricante, exige que o fabricante disponibilize, no caso, documentação técnica, como desenhos, projetos, relatórios de ensaio, entre outros, para garantir que os equipamentos atendam às exigências normativas e do contratante. No 5.4, o organismo de inspeção de terceira parte descreve as obrigações do inspetor da terceira parte.
né, terceirizado no caso, que deve assegurar a conformidade dos equipamentos com todos os requisitos da norma. No ponto 6, ele também aborda o modo de falhas, né, que tem as suas generalidades, que aborda de forma geral, como também o 6.2, que é o modo de falha comum, como curta duração, longa duração e cíclica, como abordado também nas outras, na NBR que falamos anteriormente, que no caso que são fraturas frágeis, fratura dúctil, flambagem, deformação excessiva, que no caso é de curta duração, aí de longa duração no caso é fluência, erosão, e cíclica, deformação plástica progressiva e alternativa, e como também modo de falha a serem considerados de modo geral, né? Que no caso também fala novamente sobre fratura frágil, fratura dúctil, flambagem. Todos esses são os modos de falha que devem ser considerados. Como a ISO, a NBR 16535 é baseada nessa aqui, então é bem semelhante, né, os modos de falha. Já no ponto 7.1, né, que é os requisitos técnicos para a construção, ele vai estabelecer que a construção dos equipamentos deve ser baseada em uma combinação de alguns pontos, que no caso é 7.1, que vai generalizar os materiais que devem ser utilizados, as especificações dos materiais, que é para ser apropriado para as condições de operação, ser quimicamente resistente ao fluido de trabalho, né? Também a certificação geral do material. Na parte do projeto 7.3, saber o que vai ser utilizado, como vai ser organizado o projeto, quais os métodos que vão ser utilizados no projeto, os limites do projeto, né? Como limite de resistência, os fatores também em relação ao projeto, quais métodos de exame, drenagem e respiro, corrosão e erosão, tudo isso deve ser levado em consideração no projeto. Na fabricação, quais serão os métodos, né, utilizados, quais a identificação dos materiais mais apropriados, a preparação dos componentes para ser feita, a soldagem dos materiais. Já na parte 7.5 de inspeção, né, e exames, vai falar os métodos de inspeção e qualquer limitação deve ser considerados, os procedimentos utilizados, a qualificação de quem for fazer, né, a inspeção e os exames. E no caso também a inspeção final e os ensaios, né, que deve ser tudo documentado, quais ensaios devem ser feitos, como por exemplo ele cita aqui um ensaio hidrostático que é recomendável sempre que possível. Então assim, todos esses pontos devem ser levados na inspeção final e nos ensaios. Na marcação e identificação, que é o último ponto desse tópico 7, as informações requeridas devem ser marcadas fisicamente na caldeira ou no vaso de pressão, né? E uma identificação numérica, ou um tipo de identificação de série, uma identificação de conformidade, identificação de fabricante. Tudo isso deve ser levado em conta na marcação e identificação. Agora, na avaliação de conformidade, né, estabelece que a construção deve ser baseada em um sistema confiável de avaliação da conformidade. A norma descreve os tipos de sistemas e como devem ser implementados para garantir a segurança e a adequação técnica. No caso, tem também, nesse ponto 8, dois anexos, né, que é o anexo A, que apresenta exemplos de modos de falha comum em condições limite, como fratura frágil, vazamentos em juntas, flambagem, deformação plástica progressiva, fadiga superficial e térmica. E também o anexo B serve como guia para a seleção de normas, ajudando, né, os organismos normativos nacionais ou regionais a demonstrarem que suas normas cumprem os requisitos estabelecidos pela parte 1 da ISO 16528. Passando para a parte 2 da NBR ISO 16528, parte 2, tem como nome Caldeiras e Vasos de Pressão, parte 2, procedimento para atendimento integral da NBR ISO 16528, parte 1. Como está estruturada essa norma? Ela está estruturada semelhantemente às outras, com tópicos, né, referentes a cada ponto. E no caso, o ponto 1, que é o escopo, descreve o objetivo da parte 2, que é fornecer um procedimento padronizado para que as normas nacionais ou regionais possam ser comparadas com a parte 1, demonstrando que cumprem os mesmos requisitos de desempenho.
Nas referências normativas, ele lista normas e documentos necessários para aplicar corretamente a parte 1 da ISO 16528. Quer dizer, esta parte, no caso, é a parte 2 da ISO 16528. Termos e condições. Ele define termos fundamentais e definições. Ele define termos fundamentais como norma, código, organismo de avaliação, entre outros, facilitando o entendimento do processo de verificação de conformidade. Aí, procedimento de conformidade, ele explica como esta parte expande os requisitos da parte 1 e oferece um método para verificar se uma norma nacional ou regional atende aos requisitos internacionais da segurança e desempenho para caldeiras e vasos de pressão. No ponto 5, que são as tabelas de conformidade, a tabela 1, que é o sumário do modo de falha, resume os modos de falhas abordados pela norma a ser avaliada. Na tabela 2, que é a lista de verificação dos modos de falha, detalha os requisitos normativos que afetam diretamente cada modo de falha listado na tabela 1. E na tabela 3, lista de verificação dos requisitos técnicos, indica como os requisitos técnicos da parte 1 são tratados na norma em avaliação, garantindo que a equivalência seja bem documentada e justificada. A ABNT ISO parte 1 e 2 oferece um modelo robusto padronizado para garantir a segurança, confiabilidade e conformidade internacional de caldeiras e vasos de pressão. Já na parte 1, define os requisitos de desempenho, enquanto a parte 2 estabelece critérios para as normas locais, que provém conformidade com esses requisitos, promovendo assim harmonização e aceitação global, e as normas técnicas voltadas à integridade de equipamentos pressurizados. Então, essas foram as NBRs apresentadas. Obrigado por ter escutado até aqui e até logo. Adicionando essa parte final do vídeo, quero mostrar as tabelas, né, da NBR ISO 16528, que no caso é a parte final, né, do ponto 5 lá das tabelas de conformidade, que no caso aqui temos o sumário do modo de falhas. Esse sumário tem aqui qual a norma, ele já lhe dá um formato correto, né, do que pode ser utilizado, o que fazer, e tem aqui a legenda, né, nome completo da norma com nível de revisão, os modos de falhas abordados por este formulário. Aí você preenche dependendo, né, do modo de falha que foi abordado, né. Aí sim, o S, né, sim, né, o modo de falha é abordado pela norma. N, o modo de falha não é abordado pela norma. E P, o modo de falha não é reconhecido, mas detalhes não são abordados pela norma. Na tabela 2, que é a lista de verificação do modo de falha detalhado, né, que detalha os requisitos normativos que afetam diretamente cada modo de falha listado. No caso tem a ver com a tabela 1, né, já que ele detalha o requisito normativo. Aí vai falar aqui o projeto explícito, implícito, detalhes de fabricação, os requisitos do material, requisitos de exames. Aí coloca no caso as referências que foram utilizadas, os comentários, né? E no caso usa a mesma legenda que a tabela 1, né? Que no caso aqui, né, o nome completo da norma, os modos de falha abordados, e o C, né, que o que você preenche com S, N e P, né, se a falha foi abordada, se não foi, e se foi reconhecido, mas não é abordado por completo, e preenche da mesma forma. E aqui também tem a continuação, né, que no caso leva em conta essa legenda, e também a tabela 3, né, que indica como os requisitos técnicos da parte 1 são tratados na norma em avaliação, na norma de avaliação, garantindo que a equivalência seja bem documentada e justificada. Aí no caso aqui temos toda a tabela, e aqui a referência às seções da norma, a descrição, comentários que podem ser feitos, e a subseção referentes, né, a cada ponto, né? No caso aqui está falando dos pontos 7.2, 7.3 e seus subtópicos, né? Que trata do método de projeto, limite, fatores. De modo geral, aqui está falando sobre os materiais, né? O projeto, a fabricação, que são as partes principais, né? Para ter conformidade em relação às caldeiras e o vaso de pressão. Pode ser visto aqui, né? Que que são abordadas toda essa parte, né,
tanto do todo o tópico 7, né? E por último, a avaliação de conformidade em relação ao tópico 8, né, que é a avaliação de conformidade. E assim, podemos aprender um pouco mais sobre as NBR, tanto a 16528, parte 1 e 2, né, que é a central, né, porque ela é a base das outras, ela foi tomada como base para a NBR 16035, parte 1 e 2. Então, assim, essa NBR é bastante importante, com certeza, e teve como base influência, né, e agregou para as outras NBR. Então, assim, são normas que nos ajudam a entender um pouco mais sobre o procedimento correto, né, na produção, fabricação e de conformidade, né, de se ter uma caldeira e vazio pressão, mas principalmente caldeiras, né, que é o foco. Então, assim, podemos entender um pouco mais sobre sobre essas NBR. Agradeço novamente a oportunidade. Esse foi um vídeo de atividade, né, da cadeira, da disciplina de caldeiras e fornos. E agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima.